Atos 16, versículos 22 a 31. Deus, nós oramos para pedir ao Senhor que o seu Espírito Santo ilumine nosso entendimento para esta palavra, para que os teus propósitos nesta palavra se cumpra para a minha vida e para a vida de todos que participam deste culto. Que nós sejamos em tudo por Ele orientados, dirigidos, em nome de Jesus. Amém. Versículos 22 a 31 do capítulo 16 de Atos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Juntos, irmãos, o 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Os irmãos, por favor, podem se assentar. Nós colocamos como tema central dessa palavra sofrimentos que são contemplados por Deus. Sofrimentos que o cristão suporta e sabe que Deus está contemplando a forma pela qual nós por ele passamos. Eu queria fazer um breve relato aqui do contexto desse texto lido. Ele narra, é uma das narrativas da segunda viagem missionária de Paulo. A primeira, nós sabemos, ele estabeleceu algumas igrejas, partindo de Antioquia, Jerusalém. E essa segunda viagem ocorreu como o primeiro acontecimento aqui narrado foi aqueles que haveriam de fazer aquela viagem. Paulo e Barnabé estavam, então, se preparando para fazer a segunda viagem. E Barnabé, então, quis incluir Marcos, que supostamente seja seu sobrinho, e Paulo não admitiu que Marcos os acompanhasse naquela viagem. Porque na primeira viagem, Marcos tinha voltado do meio caminho. E houve ali uma dissidência entre Paulo e Barnabé, de forma que partiram, não doutrinariamente dizendo, mas não foram juntos.
Paulo, então, levou com ele Silas e Barnabé Marcos. E partiu, então, Paulo e Silas para a viagem programada para ir correr todas as igrejas implantadas, direcionando para o lado da Ásia, hoje talvez chegando perto da Rússia. Mas chegando em determinado ponto, Paulo recebeu uma revelação de Deus, dizendo que o itinerário daquela viagem, o traçado, a rota, não seria para a Ásia, mas seria em direção à Macedônia, que hoje nós temos nas mediações da Europa, exatamente na Europa. E Paulo, diante daquela revelação de Deus, mudou a rota e caminhou então para a Macedônia, chegando na cidade de Filipos. É onde nós estamos exatamente. E é nesse contexto, a obra de Filipos é que houve todo esse episódio com Paulo e Silas. Então, meus irmãos, a forma que Paulo e Silas suportaram toda aquela tortura, nós vamos estar focando aqui nessa noite. E ela é exatamente as lições para nós. Todos nós, com certeza, estamos sujeitos a sofrimentos. E quem sabe até mesmo perseguições que poderá ser até a nível físico, como foi com Paulo e Silas. E eles suportaram aquilo de uma forma extraordinária. E Deus contemplou. Quando nós falamos Deus contemplar, nós estamos falando que Deus considera aquilo que você faz e age poderosamente, respondendo à forma agradável pela qual nós nos portamos diante dele. Então esse é o sentido da palavra suportar os sofrimentos. Muito bem. A primeira lição que nós vamos tirar no texto, irmãos, quais são os sofrimentos contemplados por Deus que aqui nós tiramos do texto? Sofrimentos contemplados por Deus. Primeiro, são aqueles que vêm, são advindos do combate às fraudes de ordem espiritual. Infelizmente, irmãos, nós observamos que muitas fraudes no mundo espiritual vêm do próprio meio espiritual, ou usando o próprio espiritual para gerar fraudes, para gerar coisas erradas. E a primeira causa pela qual Silas e Paulo foi acusado e depois torturado e sofreram horrores, foi porque eles combateram as fraudes advindas de uma natureza espiritual. Os irmãos conferem comigo, você está em Atos abertos, aí, livro de Atos abertos, por favor. Observa aí ainda no capítulo 16 mesmo, o que é que Paulo e Silas foi acusado para ser chicoteado daquela forma. A partir do versículo 16, do capítulo 16, olhe comigo aí. Aconteceu que, indo nós, ou seja, Paulo, Silas, ao lugar de oração, na casa de uma mulher chamada Lídia, que morava ali. Então, aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo:
estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando a Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Então veja bem, os irmãos, o espírito adivinhador daquela moça estava ali deturpando as coisas da verdade. Ela até falava que estava certo, o caminho. Esses homens são propagadores do caminho. Mas Paulo percebeu que aquela moça, ela tinha um espírito maligno que revelava a ela coisas que as pessoas gostavam de ouvir. E os fraudadores daquele tempo, dos tempos atuais também, observando isso naquela moça, aquele espírito naquela moça, utilizava-se dela para fazer adivinhações ou revelações, como os irmãos queiram entender, que não provinham de Deus, mas de um espírito mau. E aquilo dava dinheiro, dava lucro para as pessoas. E a partir do momento que, em o nome de Jesus, aquele espírito enganador e mentiroso foi retirado do corpo daquela moça, daquela jovem, cessou a fonte de lucros daquelas pessoas. E eles então investiram sobre Paulo e Silas para o acusarem, como nós lemos aqui nos últimos versículos aqui destacados. Eles foram levados aos pretores, o verso número 20. Quem eram os pretores? Eram juízes do Império Romano que atuavam nas províncias romanas, ou seja, nos lugares onde Roma tinha conquistado, e ali colocava magistrados do Império Romano para que eles pudessem então ali fazer os julgamentos e distribuir as penas. E Filipos era uma das províncias, da primeira província de Roma, no seu grande império conquistador. Então os pretores imediatamente distribuíram ali, rasgando as roupas de Paulo e Silas, para puni-los por causa daquela acusação. Então, meus irmãos, lições para nós no tempo atual. A igreja, ao combater as fraudes geradas através dos espíritos mentirosos que continuam agindo sobre pessoas deste mundo, deste tempo, ela é perseguida. Nós não somos ainda, graças a Deus por enquanto, agredidos fisicamente, pelo menos no nosso país. Mas nós somos agredidos de outras formas. Porque os falsos mestres, que nós estudamos hoje pela manhã na escola bíblica dominical, eles têm essas marcas de começar
a desvalorizar a sua igreja, que não faz sinais, milagres e proezas, para tirar pessoas para as outras que fazem. Isso já é um ataque, meus irmãos. Por quê? Porque a igreja está pregando o caminho, a verdade. Ela não está aqui anunciando adivinhações, revelações. O que é que nós queremos de revelações? A não ser o que Deus revelou na sua palavra. Por que é que existem pregadores da palavra? Para que ele receba de Deus o esclarecimento espiritual e revele mais de Deus para as pessoas. Não é para revelar o que vai acontecer com você amanhã ou depois, eu vi alguma coisa, eu tenho uma mensagem de Deus para você. E tem, nós todos temos. Diga a mensagem que você tenha de Deus, uma mensagem de salvação da alma das pessoas. Essa é a mensagem que nós todos temos que ter de Deus para as pessoas. Ah, Deus me mandou te falar uma coisa. Sim, Ele manda a todos nós falar o quê? O que Ele revelou na Bíblia. Que todos são pecadores e carecem da glória de Deus. O que passa disso não está na Bíblia. Portanto, precisa ser combatido como Paulo combateu. Em nome de Jesus, retira-te dela, espírito mentiroso. E hoje, irmãos, não, há muito tempo tem formados impérios que se dizem natureza espiritual, baseado exatamente nessa doutrina, na doutrina da adivinhação, na doutrina das promessas que Deus não autorizou homem nenhum a fazer. E aí estão exatamente o que nós estudamos hoje aqui de manhã, em 1 João, na escola bíblica dominical. As marcas da falsa pregação. Eles estão no nosso meio. Eles vão sair do nosso meio. E eles vão causar danos ao nosso meio. Não pense, os irmãos, que eu olho para os bancos das nossas vazios, o meu coração chora. E eu me cobro. A minha esposa sabe disso. O quanto eu choro. Será que eu estou atrapalhando essa igreja a encher os bancos? Mas eu confesso aos irmãos diante de Deus. Eu nunca encontrei uma justificativa que eu cause os bancos vazios dessa igreja. Porque eu sempre preguei a palavra de Deus. Posso não pregar tão bem. Posso deixar dúvidas. Mas tenho certeza que prego a sã doutrina. E prego do meu coração. E a busco de Deus. E por que nós não estamos a mais cheios? Quantas pessoas os irmãos se lembram rapidamente aí que saíram? Que são hoje atuantes em outras igrejas. Saíram do nosso meio. Então, amados, nós somos combatidos quando nós combatemos as fraudes espirituais. E o mundo e o Brasil está sobrecarregado de fraudes espirituais. Pessoas ganhando dinheiro de forma exorbitante com um evangelho que não é o evangelho, é outro evangelho, como Paulo disse aos Gálatas. E lá ele diz: aquele que pregar outro evangelho, além daquele que eu passei para vocês, seja o quê, meus irmãos? Quem se lembra?
Anátema, maldição. Desculpem que eu choro, irmãos, mas é coisa de pastor. Mas os irmãos me ajudem. Me ajudem em oração. Para que, se essa for a causa, então o errado sou eu. E Deus com certeza não vai me deixar ser um tropeço para os irmãos. Mas os sofrimentos precisam ser suportados de uma forma que Deus contemple. E Paulo e Silas sofreram horrores por isso, somente Paulo. Ainda no livro de Atos, a gente caminha para o capítulo 19, quando Paulo chegou na cidade de Éfeso, e lá tinha um templo fabuloso, famoso, suntuoso, o templo da deusa Diana. E ao redor daquele templo, existia uma indústria de nichos. Sabe o que é nicho, né, irmãos? Tinha a imagem de Diana e as pessoas faziam as imagens miniatura, colarzinho, isso e tudo mais aquilo, e vendiam aquilo. E mais uma vez Paulo entrou em ação com a verdade, dizendo que aquilo não era Deus, que aquilo não era a mensagem de Deus. E novamente ele foi maltratado. Os irmãos querem ler? Capítulo 19. Estão na frente aí. Lá na sua casa, abra a sua Bíblia. Quem sabe você anda adorando nichos, pensando que está adorando a Deus. Por isso, talvez a gente seja combatido com a ausência de vocês aqui entre nós. 19 que eu falei, né, irmãos? A partir do verso 23, por favor. 19 de Atos, a partir do versículo 23. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, maiúsculo aí, tá certo, irmãos? Que é Jesus. Pois um ourives, ou seja, um homem que mexia com ouro, que tinha habilidade de fazer figuras ou imagens de ouro, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, que é a deusa lá de Éfeso, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabei que este ofício vem à nossa prosperidade, ou seja, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses o que são feitos por mãos humanas. Fraude espiritual, irmãos. Onde nós estamos vendo o nosso país, essa imensa porção de terra abençoada, praticamente em quase todas as cidades, tem lá as suas referências, que torna-se padrão para os nichos de adoração a falsos deuses. E nós combatemos isso. Nós temos que combater isso, porque nós pregamos a palavra. Não há como pregar a palavra que não confronte essas pessoas. Nós não vamos passar a página da Bíblia porque tem uma pessoa ali que ainda está nesta. Não. Então isso é combate à fraude. Porque isso exatamente gera muito dinheiro. As pessoas compram algo, um alvo para a sua fé,
quando a Bíblia diz que o dom é de graça, que a salvação vem pela graça, que não vem de obras. Deus nos presenteou com a graça maior da salvação, que é Jesus, o seu Filho. Por que é que eu vou crer em outro Deus, que eu tenho que pagar ainda para tê-lo? O que é que você precisa pagar para ter Jesus no seu coração? O preço de tê-lo no seu coração é você abrir o teu coração para Jesus entrar. Porque a Bíblia diz que ele está lá nas portas do teu coração fazendo o quê? Batendo. Que eu quero entrar para o teu coração. Eu quero ser íntimo de você, eu quero ceiar com você. Eu quero te salvar. Eu quero ser o teu Senhor. Por isso, irmãos, as igrejas que hoje, e creio sempre, até a volta de Jesus, permanecerem na sã doutrina, elas serão, como é que eu chamei aqui? Elas serão atacadas, fraudadas, combatidas. Eu não estou aqui justificando falha humana não, tá, irmãos? Eu já estou me aproximando da hora de guardar a fé, os irmãos sabem disso. Aliás, deve estar orando por isso já, né? Mas eu vou com a minha consciência tranquila. Eu preguei a palavra de Deus. E já estou orando para que aquele que Deus preparar para pastorear vocês sejam homens definidos na sã doutrina. Que não se impressione, que não se influencie, ou não se deixe influenciar pelas doutrinas adivinhadoras por aí. Pelas doutrinas motivadoras de fora para dentro. A doutrina verdadeira que motiva, que dá santidade, que avivamento, como pregamos quarta-feira aqui, para os 5 ou 6 irmãos, é aquela que vem de dentro para fora. Aonde o Espírito de Deus mora no coração do convertido. E aí sim, ao fogo da alegria, da fé exuberante, mas quebrantada, prostrada, diante do Deus que habita no seu coração. Sofrimentos contemplados por Deus são aqueles advindos do combate às fraudes, mas também o segundo Estevão, são aqueles que são suportados sem o esvaecimento da fé. O que é esvaecer? É enfraquecer, é evaporar, é perder. Quando nós sofremos pela causa de Cristo, irmãos, e não nos esvaecemos da fé, Deus contempla esse sofrimento e age de forma extraordinária, de forma poderosa. Então, o segundo sofrimento que Deus contempla são os suportados sem o esvaecimento da fé. Versículo 22 a 25 do capítulo 16 é o exemplo que nós vemos aí. De Paulo e Silas. Vamos voltar lá novamente? Atos 16, 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere,
ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. É só o 25. Agora, irmãos, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão faziam o quê, irmãos? Escutavam. Homens ensanguentados, homens retalhados de varas, com dores insuportáveis. Os cárceres daquele tempo eram frios, gelados, como todos são, sem nenhum sistema de ventilação. E aquilo deveria doer mais, com certeza. E aqueles homens, ao invés de esvaecer a sua fé, demonstraram uma fé fervorosa, orando e cantando hinos ao Senhor. Isso é suportar o sofrimento com a nossa fé avivada, fortalecida, convicta de que nós estamos certos. Os irmãos, algum tempo depois, vão estar lembrando um dia, o pastor Celso falava que nós estávamos certos. Certamente o pastor já está na glória. Já estará. Mas nós estamos certos, irmãos. Creiam nisso. Não se impressionem. Nós estamos vendo aí hoje Igreja Batista subindo para o morro, para orar no morro. E levando gente nossa para lá. Igreja Batista. Onde estão as nossas convenções e associações? Ordem de pastores, que tinham todo zelo e cuidado por isso. Estão quietinhos, porque não querem contrariar as igrejas que estão crescendo assustadoramente. É isso, irmãos. É exatamente isso. Eu já fui presidente da associação, da ordem, e as igrejas reagiam quando qualquer manifestação antibíblica era manifestada, a associação, a ordem, a convenção eram requisitadas. Os irmãos mais antigos sabem disso. Hoje nossas ordens, convenções, são meras entidades burocráticas. E falo mais, faturadoras de dinheiro, irmãos. Quietinhas. Enquanto o nosso povo se esvanece a sua fé por desconhecimento. Por desconhecimento. Eu não posso ver, irmãos, crer que um batista, ensinado, doutrinado batista na Bíblia, vai acreditar que precisa subir para o morro para orar. Se Jesus disse que a nossa oração é o quê? Ela é ouvida a partir até mesmo do coração. Aquele que ouve em secreto gosta de ouvir daqueles que estão em secreto, falando com ele, sem anunciar, sem propagar por aí que a nossa igreja faz campanhas de oração no morro. Mas Deus sabe que você está lá no teu quarto, muitas madrugadas, muitas noites, orando, esteja frio, quente, chovendo ou não. É esse que Deus ouve. Se Deus só ouve no monte, eu não
eu não cheguei a essa conclusão bíblica. Se os irmãos souberem algum texto que me mostre isso aí, pode ser até que eu mude. Mas precisa ter convicção. Então, irmãos, isto é combate ao que não é revelado. E por isso nós sofremos. Por isso nós somos marginalizados. Por isso vocês têm um pastor quadrado, que ainda prega de terno e gravata. Porque ele considera essa tribuna aqui muito mais importante do que a do Senado, do que da ONU. Porque aqui nós falamos do que é eterno. E aquelas tribunas que exigem todo um ritual, em maioria fala mentira. E pregam violência, e pregam isso, e pregam aquilo. Nós estamos certos, irmãos. Vocês que mantêm a igreja viva. Igreja viva não é igreja espalhafatosa, não. É igreja atuante. Nós precisamos até ser mais atuante. Precisamos de avivamento espiritual. Não avivamento corporal. Espetaculoso. Atrativo para a carne. Atrativo para agradar. Mas um avivamento espiritual que leva o poder de Deus, a resposta de Deus. E esse avivamento, irmãos, os pregadores mais antigos falam e provam isso. Ele sempre vem dos momentos de crise na igreja. Nós não estamos em crise, não, irmãos. O pastor às vezes fica em crise, mas Deus tem tirado isso do meu coração. Eu tenho certeza que Deus tem uma grande obra para essa igreja. Sempre disse isso para os irmãos. Basta nós orarmos o nosso histórico. Né, a quantidade de pessoas que somos. O nosso poder aquisitivo médio, baixo. E o que é que Deus fez através de vocês? Esse maravilhoso templo. Instalações favoráveis para nós pregarmos a palavra de Deus. Isso é para a glória de Deus, tá, irmãos? A Ele toda a honra. Então, meus amados, Paulo e Silas não se esvaeceram na fé diante do sofrimento que estavam ali. No texto que nós lemos aqui, por isso que eu falei do contexto para os irmãos, não se esboçou nenhuma reação defensiva de Paulo e Silas. Eles não correram para o mato, eles não pegaram um porrete para defender, eles não esboçaram nenhuma atitude defensiva. Eles se deixaram levar. Eles não esboçaram reações defensivas. Não blasfemaram. Não existe nenhum registro de que eles reclamaram, mas Deus... Eu estou aqui viajando, larguei minha família, andando nos barcos perigosos pelo mar, arriscando a minha vida, e você me deixa levar essas varadas? Não fizeram isso. E aí o que aconteceu, irmãos? Simplesmente, eles testemunharam para as pessoas uma fé fervorosa, uma fé inabalável, uma fé que se não se esvaece diante dos sofrimentos, se esvanece. Porque nós temos o verso 25, que eles oravam e cantavam hinos, e eles estavam todos retalhados de sangue e de dores, e aqueles criminosos ouviam as orações e os hinos cantados naquela fria prisão. Que assim seja conosco, irmãos. Vamos continuar fazendo com que as pessoas que venham aqui
algumas que se arriscam a participar conosco, ouçam o testemunho de fé, de certeza, de que nós temos que somente Jesus salva as nossas almas da condenação do pecado. E que não há nenhum outro nome embaixo do céu ou terra em que possa o homem ter salvação, a não ser o nome de Jesus. E que nós vimos aqui para esse culto, para oferecer sacrifícios de louvores a Deus. E não diversão para o nosso corpo, ainda corrompido. Um corpo dançarino, um corpo miraculoso. Nem sempre, meus irmãos, isso é manifestação do Espírito Santo de Deus. Pela narrativa bíblica, nós não achamos nada disso aí. Estou errado, irmãos? Então a gente precisa combater isso, sim. Mas vai custar algumas açoites, algumas varadas. Mas que nós possamos permanecer firme, cantando hinos, orando, chorando, por ver bancos vazios, por ver pessoas sendo levadas por falsos mestres, e por ver a nossa denominação caminhando para esses caminhos. Que os nossos seminários sejam seminários firmes. Nós tivemos hoje o reitor aqui, até então, graças a Deus. Pastor Ivan é um homem convicto da sua fé. E precisa ser, porque seminário é lugar também de formação de falsos mestres. Então vamos lá. Eu vou concluir aqui numa segunda parte, irmãos. Os sinais da contemplação de Deus, ou seja, qual é a resposta de Deus quando Ele contempla a sua fé, apesar de estar sofrendo. Os sinais da contemplação de Deus a essa fé, a fé fervorosa que não se esvanece. Primeira coisa que Deus nos mostra. Vamos tirar aqui da lição qual foi a primeira prova que Deus reagiu positivamente, maravilhosamente, àquela forma que Paulo e Silas suportaram os sofrimentos. O versículo de número 26. 16, 26. Lá na tua casa faça isso. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Cadeias, irmãos, são correntes. Hoje é a cadeia eletrônica, né? Que põe no pé das pessoas. Lá naquele tempo era cadeados, cadeias que prendiam o tornozelo e amarravam num tronco, num poste fincado no chão. Então aquele terremoto fez tremer todas essas coisas, as portas do cárcere se abriram, e aquelas correntes foram soltas ali sem chave. De repente o que, irmãos? Após o que? As orações e os hinos cantados por crentes fervorosos que não se esvaneceram na sua fé mediante os sofrimentos. E como tem cadeias a ser abertas neste mundo, irmãos? Cadeias mentirosas. Então, isso é o sinal da contemplação de Deus para quando nós sustentamos nossa fé. As coisas acontecem, como é que está lá, Estevão? De repente, volta para nós dar o ponto, por gentileza, Estevão. Isso. Através de das ocorrências extraordinárias naquele lugar. Aquela região é uma região muito comum, muito suscetível a terremotos. Mas aquele foi um terremoto em destaque.
Ele balançou as paredes, não derrubou paredes, mas abriram as portas. E soltaram correntes. Nada mais. Aquele foi um sinal que Deus contemplou aquela fé. E nós precisamos nos fortalecer nisso, irmãos. A gente lembra de Isaías 41:13, não é isso mesmo? Não temas, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Não temas. Isaías cansou de pregar isso para Israel. Ô vermezinho, por que tu não crê nesse Deus que faz tantos sinais na vida de vocês? Então, meus amados, vamos nos animar, nos fortalecer, mesmo chorando, sofrendo por razões, perseguições, falsos mestres que estão tirando pessoas do nosso meio. Mas vamos permanecer firmes na fé, porque cadeias são abertas e correntes são soltas mediante o momento em que Deus contemplar isso no coração de cada um de nós. E a segunda coisa que nós separamos aqui, quando Deus contempla a nossa fé, está 4, Estevão, por favor. Está lá. Ao despertar no incrédulo o temor a Deus. Aqueles hinos, aquelas orações, irmãos, ela despertou aqueles sinais extraordinários de Deus. Ele despertou o incrédulo a ter temor a Deus. Olhe comigo o verso 27 e 26, se você não vê isso. O carcereiro despertou do sono. É o verso 26 mesmo que eu falei? 27 e 29, né? O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Carece uma explicação aqui, irmãos. A Nilda não gosta muito que eu faça isso, não, mas ela me orienta, é minha conselheira e eu acato. Naquela cultura, se houvesse uma fuga em massa, o carcereiro do turno era condenado à morte. Ou se não, era condenado a uma prisão perpétua. Ou condenado a açoites, de forma que os pretores achavam que fizessem. Então aquele homem preferiu se matar do que suportar aquela fuga em massa. E aí vem o verso 29. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui, sem cadeias e com portas abertas. Inclusive eu e Silas. Nós. Então, verso 29. O carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Por que diante de Paulo e Silas? Porque aqueles homens representavam o Deus Todo-Poderoso que fez aqueles extraordinários sinais, provando a contemplação da fé daqueles que criam nele. Aquele homem incrédulo talvez nunca tivesse pensado num Deus dessa dimensão. Então, meus amados irmãos, Deus contempla essa fé, certamente, para nós. Ele desperta o temor de Deus às pessoas incrédulas. Deixe que Deus veja, ou seja, deixe que as pessoas incrédulas vejam a imagem de Jesus na tua vida, na nossa vida. Com certeza, isso vai promover temor no coração das pessoas. Temor, eu já falei para os irmãos, não é ter medo, não. É ter conhecimento,
consciência da grandeza de Deus, do poder de Deus, da onisciência de Deus, da onipotência de Deus. É conhecer o Deus que nós lidamos, o Deus que nos fala, o Deus que nos ouve, o Deus que faz milagres diários na nossa vida. A partir do momento que você mostra essa fé ao mundo, os incrédulos passam a temer esse Deus. E temer, irmãos, é o passo seguinte para a salvação. Ou seja, é o passo antecedente à salvação. Por isso nós vimos aqui que a partir desse momento acontece um milagre maior ali naquela prisão. Muitas pessoas destacam aqui o terremoto, as portas, as cadeias abertas como o maior milagre. Mas não foi. O maior milagre veio após o temor implantado no coração de um carcereiro incrédulo. Veja comigo o verso 30 a 33. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Quem foi trazido para fora? Paulo e Silas, os prisioneiros retalhados, feridos, cantando hinos, orando. E aqueles homens que se prostraram diante deles, por temor ao Deus que eles criam, que estava com eles, fez a pergunta: o que é que eu preciso fazer para ser igual a vocês? Temer esse Deus, ser salvo por esse Deus. Ah, irmãos, que pergunta que nós ansiamos no nosso coração. Quando nós proclamamos o Evangelho e tiramos as pessoas da ignorância espiritual, das religiões, e trazemos elas para a Bíblia, e elas perguntam: o que é que eu preciso fazer então para ser salvo? É a coisa mais alegre do coração do crente, de uma igreja, quando as pessoas fazem essa pergunta. E aqui, irmãos, verso 31, vamos a seguir. Aí vem a resposta: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E o que eles fizeram é o seguinte, né, irmãos? Vamos ver aqui. 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir ele foi batizado e todos os seus. Esse foi o grande milagre, o grande feito de Deus na Macedônia através de Paulo e Silas, retalhados de sofrimentos. Por isso aquele varão apareceu a Paulo e Silas e disse: passa a Macedônia e ajuda Paulo, porque lá precisa. Tem gente lá crendo em adivinhadores, pagando para adivinhar a vida deles, o futuro deles, para ler a mão, a sorte da sua mão. A Macedônia precisa de ajuda, Paulo. Barra Mansa e Volta Redonda, o Brasil precisa de ajuda, meus irmãos. E nós temos esse Deus que cremos, que tem feito extraordinários milagres nas nossas vidas, que precisa ser conhecido, que precisa entrar na vida das pessoas que estão aí comprando nichos para adorar, para pendurar no retrovisor do seu carro, para colocar na parede da sua casa, ou para pendurar no seu peito uma corda, ou uma corrente de ouro, para beijar uma imagem. Nós estamos vendo aí nas televisões, você está vendo o futebol, está lá, alguém lá,
Só porque o cara fez o gol lá, ou vai fazer, não sei. Isso é uma mensagem que precisa ser combatida. Mas isso pode dar vergões e varadas. Mas vamos suportar isso, irmãos, com fé e resignação, que esses milagres haverão de acontecer. O 4 lá, né, Estevão? O 5 agora, Estevão. Ao abrir do coração do incrédulo para a palavra e para crer em Jesus. Paulo e Silas, na sua perseverança de fé, abriu o coração do carcereiro para ter temor a Deus, mas também para receber a palavra e para crer em Jesus como Salvador que eles precisavam. Essa é a mensagem que essa igreja há 24 anos está pregando, irmãos. Eu não admito que essa mensagem seja ofensiva às pessoas. Ela é uma mensagem de salvação. E as pessoas que querem ser salvas estão aqui, que são vocês, que somos nós. Tem um pastor com o coração aflito? Tem. Porque nós somos humanos. Mas vale a pena. Eu não vou desistir, não. Vou ser tirado daqui a pouco por Deus. Mas virá outro, se os irmãos perseverarem na fé. Que mantenham os irmãos nessa fé, nesse caminho. Não se importando que os bancos não estejam tão cheios. Que Deus traga aos irmãos um homem segundo o coração de Deus. Que não trabalhe de forma quantitativa, mas de forma espiritual. Espiritual. E eu queria animar o irmão nessa noite. Os irmãos já observaram que as igrejas não têm mais visitantes? Eu hoje estava ali desabafando o coração com alguém e lembrei de um hino que a gente cantava quase todos os nossos cultos. Os irmãos se lembram também. Visitante, seja bem-vindo. Desse mesmo, irmãos? Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Vamos cantar isso, Robson? Você sabe sim, não? Ah, tá vendo, gente? Cabelo pretinho, mano, ali. Brincadeira, tá, Robson? Ele quis fazer isso, não é do meu tempo, não, pastor, mas ele ficou com... Irmãos, estou apenas alegrando o nosso coração um pouquinho. Eu queria animar os irmãos. Hoje nós temos uma rede social. A gente não precisa mais estar distribuindo convite com panfletozinho. O nosso irmão Luiz Cláudio, de forma muito zelosa, ele está trabalhando lá e está chamando aquilo de microsite, onde ele vai estar montando lá. Ele já fez isso hoje à tarde. Onde eu sempre mando no começo do mês para ele também toda a programação de pregação. Nossa igreja está programada para pregar do primeiro mês até o último, já os temas, tudo certinho. Deus já confirmou isso. E ele pega a cada culto, ele está criando uma imagem referente àquilo, tá? E colocando lá o tema, o texto. A nossa igreja hoje vai falar sobre isso. Venha participar conosco. O que nós podemos fazer com isso, irmãos? Pegar da sua rede social, do seu WhatsApp, e mandar para as pessoas, seus amigos, pessoas lá. E nós vamos encontrar pessoas, quem sabe, está sofrendo hoje, e não sabe que se ela perseverar em fé no sofrimento, Deus vai contemplar a sua fé. Nós ouvimos isso, não foi hoje aqui, irmãos? Pois é. Quantas pessoas poderiam ter ouvido isso? Então eu queria animar os irmãos, pedir aos irmãos,
Que todos nós nos levantemos para isso. O irmão Luiz mandou para mim à tarde, aí eu ainda tive tempo de mandar para 4 pessoas. Eles não vieram, não estão aqui não. Mas o convite está lá. Chega domingo, nós tornamos mandar. Um dia eles vêm. Um dia que tem um tema lá que pode despertar a atenção dele. Ele vai estar vindo. Eu posso contar com os irmãos para isso? Vamos levantar a mão, quem vai contar, vai mandar um convite aí, irmãos? Vamos. O irmão Luiz vai estar jogando lá no seu WhatsApp, tá? Faça aí, vamos fazer isso, todos nós. E não vamos ficar olhando para trás se chegou o meu convidado, não. Vamos orar. Na hora que você entrar no templo, você lê. Eu mandei o convite hoje para o meu amigo A, B ou C. Senhor, haja no coração dele. Mas o ideal é orar antes de enviar o WhatsApp, né, irmãos? Então eu queria deixar essa palavra final com os irmãos, tá certo? Que os irmãos possam nos ajuntarmos. Porque nós estamos certos, irmãos. Nós estamos certos. Não nos deixemos influenciar para o mundo. Né? Deus já me deu uma palavra sobre isso. Romanos 12, 1. Tá? Porque lá está escrito: não vos amoldeis ao mundo, mas renovai pela renovação da vossa mente, ou perseverar. Isso aí. Santíssimo Deus, recebemos a Tua palavra nesse dia de forma tão abençoadora. Que o Senhor aplique essa palavra que ouvimos pela manhã, que ouvimos neste momento, que o homem precisa conhecer a Tua graça em Cristo Jesus, e que nós somos os instrumentos Teus para esta grande notícia. Senhor, mesmo que isso nos custe sofrimentos e açoites da alma, não deixe que este Teu povo se esvaneça na sua fé. Ajude-nos, Deus, a crer que estamos certos, Senhor. Nós te pedimos por isso em nome de Jesus.